A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi de quanto? Bom, para a gente poder definir qual é o valor da mediana, a gente precisa seguir alguns passos. Em primeiro lugar, os dados precisam estar organizados em ordem crescente ou em ordem decrescente. E, como a gente pode ver, na tabela os dados não estão organizados de forma crescente ou decrescente. Depois de feita essa organização, eu vou precisar identificar outras duas coisas. Primeiro, se a quantidade de dados é uma quantidade ímpar ou se ela é uma quantidade par. Se a quantidade de dados for uma quantidade ímpar, vai existir um número no centro da minha distribuição e esse número será a mediana. Caso a quantidade de números seja um número par, não existirá um número lá no centro. Aí eu vou pegar os dois números centrais e fazer a média aritmética desses dois números. Bom, como a gente pode ver, no nosso problema, a quantidade se encaixa na situação 2, uma quantidade de números par. São 6 dados, né? Então tem um número par de dados. Logo, eu não tenho um número central. Eu vou ter que pegar os dois do meio e fazer ali a média aritmética. Mas tome cuidado. Você não vai pegar aqui o 54 e o 46. A gente tem que pensar nos dados organizados em ordem crescente. E se organizar em ordem crescente, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quais são os dois centrais? Os dois centrais serão o 3 e o 4, ou seja, o terceiro e o quarto. E você nem precisa listar os números, você pode vir mesmo aqui na tabela e identificar. Qual é o primeiro? O primeiro é o 46. Qual é o segundo? O segundo é o 54. Terceiro, 60. Quarto, 64. Pronto, não precisa nem identificar os outros. Os nossos números são esses dois aqui, ó, 60 e 64. Então, faço a média aritmética desses dois números. Como é que eu faço a média? 60 mais 64 dividido por 2. Isso vai dar 124 dividido por 2, que dá 62. Então, a mediana é o número 62.